Olá pessoal, salve Maria, me chamo Isabelle. Olá pessoal, eu sou o Gustavo, salve Maria. Nós fazemos parte da comunidade católica Emanuel e viemos conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. De como viver o namoro no século XXI. E para dar início, começamos da seguinte forma: como você deve escolher o seu parceiro? Dizendo que os princípios e os valores entre vocês devem ser muito alinhados. Quando você está prestes a se entregar a alguém para conversar com uma pessoa que você pretende ter um relacionamento, deve se verificar se essa pessoa tem os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma fé, por conta que um relacionamento é algo muito íntimo e essas coisas têm que estar ligadas. Primeiramente, o que é um princípio e o que é um valor? Um princípio e um valor é aquilo que você tem de forma inegociável, que não muda, né? Então, tipo assim, eu sou católica e isso nunca irá mudar. Minha vida se alinhará, a tudo aquilo que a igreja fala e nos propõe a fazer, porque eu sou católica. Então, isso é um princípio negociável para mim. Eu vou seguir a minha vida inteira e tudo o que eu fizer vai ser tendo base no catolicismo, né? Então, isso para mim é um valor inegociável, entende? São coisas imutáveis. Então, se vocês têm uma mesma opinião diferente uma da outra, um princípio sobre uma coisa, uma determinada coisa, diferente um do outro, e ninguém vai renunciar nada, entende que vai ser uma colisão e vai ser difícil depois de alinhar as coisas? Porque o que é um relacionamento? São duas pessoas diferentes que estão se conhecendo para um dia se tornarem uma, se assim for da vontade de Deus. Então, tudo vai precisar se alinhar. Então, alguém, em certo momento, vai ter que renunciar alguma coisa aí. Então, antes de você iniciar um relacionamento, você tem que conhecer, os princípios e os valores da outra pessoa. E daí, muito antes, da gente procurar alguém para se relacionar, nós temos que ser boas pessoas, Muito se fala aí na igreja, vou encontrar meu José, vou encontrar minha Maria, mas tá, vou encontrar meu José, mas se nem eu sou uma Maria, entende? Se eu não busco a Deus frequentemente, de forma certa, se eu não rezo bem, se eu não rezo direito, se eu não busco a santidade, se eu não busco viver melhor a minha comunhão com Deus, se eu não busco ser uma pessoa melhor, se eu não busco trabalhar melhor, estudar melhor, entende? Porque às vezes a gente quer muito do outro e a gente não entrega nada, Então nós temos que ser em primeiro lugar uma Maria e um José. Somente dessa forma que a gente vai conseguir encontrar pessoas. Por exemplo, quanto mais você se aprofunda na igreja, mais se santifica, mais você vai vendo o que de fato é bom para você. Quando você é um homem da igreja, mais você vai ver como uma mulher da igreja deve ser para você. Então, é esse caminho. Como a Beli falou, você tem que ir procurando e ir melhorando. Da mesma forma que você vai exigir de alguém, alguém vai exigir de você. Então, tem que estar disposto a também se entregar e a se sacrificar pelo outro. E também tem que ter na consciência os locais que você vai encontrar alguém. Você não vai encontrar alguém de valor, uma pessoa para você seguir um namoro de Deus, com os princípios católicos, em um bar, em uma balada, porque ali é algo, em uma festa toda secular, é algo ali em que uma pessoa certa não estaria, Não seria para estar, porque é um lugar que não convém para nós estarmos. Naquelas coisas mais profanas, digo. Então, assim, onde você vai encontrar? Na igreja, Convivendo em ambientes saudáveis também. E uma coisa que também é de suma importância hoje em dia, que eu vejo muitas pessoas falando assim, é sobre essa parte de eu encontrei alguém, agora a gente vai rezar aí por um ano para ver o que é a vontade de Deus. Mas, se nós formos parar para pensar, a vontade de Deus já está muito explícita. Porque que o Senhor nos fez? Ele nos deu a igreja, certo? Então, na igreja tem tudo que a gente precisa está na igreja, está com a igreja, todas as respostas, Então, assim, o que é lá? Viver a castidade, como deve ser um relacionamento, como deve ser um namoro. A gente já tem isso explícito. Então, qual é a vontade de Deus? Que você se una com uma pessoa
E vocês juntas busquem amar e agradar ao coração de Deus e buscarem o céu juntos. Se você encontra uma pessoa exatamente assim, então o relacionamento de vocês agrada ao coração de Deus. Então está tudo certo. Vocês estão agradando ao coração de Deus. Esse negócio de ficar rezando e esperando assim, não tem necessidade, porque o Senhor abençoa, né, aquilo que está segundo os seus desígnios, né? Então, se a gente está buscando os desígnios de Deus, o Senhor está abençoando, né? Porque Deus não tem uma pessoa específica no mundo, assim, para cada um. Porque se fosse assim, se alguém namorasse com uma pessoa que não era destinada a ela, o outro não ia dar certo, entendeu? Assim, vocês entenderam? O princípio do caos que seria isso, né? Então, tipo assim, e quando o Senhor abençoa este relacionamento e o casal, ele busca, de fato, agradar o coração de Deus até o fim, o Senhor vai provendo as coisas. E nós vamos vendo a bênção do Senhor com o tempo, com a providência, com as orações, com o carinho e os cuidados de Deus, com o relacionamento. Então, tipo assim, a gente vai vendo o cuidado do Senhor, porque a gente também está buscando sempre agradar a Ele. É daquela frase, né? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Que entra naquilo. Quando cada um é muito bem relacionado com Deus, Deus vai prover no relacionamento daquele casal. E como a Beli disse, no sentido de você esperar alguém, às vezes você se prende nisso e você acaba não olhando para a pessoa do lado. Porque antes de tudo, vocês têm que ser uma pessoa que são amigas, que se dão bem, que conversam. Então, uma vez que vocês têm essas características, nada impede de um relacionamento iniciar por aí. Ah, mas se depois na frente não der certo, não tem problema. Toda experiência diante da cruz de Cristo é válida. Então, pode ser que essa pessoa que você escolheu não seja sua futura esposa, mas pelo tempo que vocês ficaram juntos, você vai herdar coisas necessárias, coisas maturas para a sua fé. Então, é realmente importante dar esse passo. De fato, começar o relacionamento, né? Então, não se sintam presos, não tenham medo, busquem isso, com a vontade de Deus, tudo vai dar certo. O relacionamento, ele é feito para acabar o namoro, né? Ou para terminar, de fato, ou para ir ao casamento, né? Então, como o Gu falou, a gente, tipo, se você tem um diálogo bom com a outra pessoa, porque todo relacionamento, todos os tipos de relacionamento são fundados no diálogo, né? Então, se você não conversa, não tem como ali, a coisa não flui. Então, se você vê que a outra pessoa tem ali os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas vontades e tudo mais, então, vocês têm tudo, né, ali pra iniciar um relacionamento. E tem que ver se a outra pessoa é madura também, né? A igreja sempre nos orienta, é claro que cada um com a sua situação, a namorar o mínimo de tempo possível, né? Porque seria, tipo, se a gente namora um longo, tipo, período de tempo, é mais fácil, suscetível a cair em algum pecado, né? Então, tipo, tentar namorar o menos tempo possível. Tem gente que namora aí 10, 11, 12 anos, né? Então, você acaba tendo uma relação com o outro íntima da forma que não deveria ter naquele momento. Outro ponto importante é que a gente não vai encontrar uma pessoa perfeita, até porque nós não somos perfeitos, né? Então, é um ajudando o outro a ser melhor. Então, não vá com uma lista assim de tipo assim, ele tem que ser 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 assim, porque você vai se frustrar, né? Então, o outro não é perfeito, como assim também você não é. Então, é sempre um corrigindo o outro, um ajudando o outro, olha, melhora nesse negócio aqui que não é legal. Porque assim vocês vão evoluir juntos, como pessoa e na fé também. E isso é muito importante, diante do relacionamento, ter esse diálogo e esse conflito, digamos, entre aspas, consigo mesmo. Por conta que, com uma outra pessoa, ela vai te conhecendo de uma forma que ela vai mostrando para você os seus defeitos. Às vezes você nem vê eles, você não sabe que você tem eles. Então, por isso que é importante. E tem um fato muito crucial sobre isso. Nós podemos escolher nossos parceiros. Porém, os nossos filhos não podem escolher os pais deles. Então é o seguinte, eu como homem, eu posso escolher minha parceira, escolher a Beli. Eu sei que ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos, então nisso
eu asseguro os meus filhos. Entendeu? Então, também ter isso em mente, que o relacionamento de vocês não é simplesmente só o agora. Não é só o próximo final de semana. É o caminho que vocês vão percorrer juntos. Pense da seguinte maneira. Se você está namorando com uma pessoa, que de fato você quer casar com ela, que isso é importante, ter a finalidade do relacionamento em mente, vocês têm um caminho a percorrer. Vocês têm um relacionamento onde os dois vão crescer juntos, tem um noivado, depois tem um casamento, tem filhos, tem as dificuldades que é a vida matrimonial. E tudo isso a gente consegue premeditar desde o namoro. Por isso que é muito importante. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que ela é muito, como é que eu posso dizer? Muito brava, em sentido de ser brutal, de ser uma pessoa violenta. Digamos, você é uma moça e encontra um rapaz que é violento. Quando ele se casar com você, ele não vai mudar da água para o vinho. Não vai bater uma chave de virada. Não é isso. Você deve ver isso no namoro. Se você namora um rapaz que é imaturo, que não liga para a vida profissional e que você não vê ele sendo pai dos seus filhos, quando ele se casar, não vai mudar da água para o vinho. Você deve ver isso no namoro. Os defeitos, eles não tendem a sumir com o casamento. Eles tendem a crescer, assim, a ter essa virada, tipo assim, porque você vai conviver mais com as pessoas. O Padre Paulo Ricardo diz que a gente não conhece todos os defeitos de alguém no namoro e antes. Até quando você estiver casado e você vai conhecendo, assim, sempre vai surgir alguma nova coisa. Então, se uma pessoa ela tem um defeito que você já conversou com ela e ela não muda aquilo, sabe? Não tenta mudar, você vê que não tem esforço nem estímulo nenhum para mudar, ela não vai mudar isso depois. Muita gente começa assim, não, eu vou começar a namorar com essa pessoa que não vai na igreja, que não vai no lugar, mas eu tenho certeza que depois ela vai se relacionar. Vou converter ela. Vou converter ela, né? Assim, o conselho converse com a pessoa, seja amigo, né? E estimule ela a ir na igreja, a se aproximar de Deus. Se ela for e se aproximar, aí inicia um relacionamento. Mas senão depois é como um tiro no escuro, sabe? Igual a gente já falando dos princípios. Se a fé é algo inegociável para você, estar com alguém que não vai na igreja é algo meio contraditório, né? Então, porque vai fora daquilo que você quer para a sua vida. E pensa, você vai casar e você vai na igreja sozinho. Você não vai ter um companheiro disso, né? E, enfim. Mas uma coisa importante, a gente tá falando de namoro, certo? Mas por que o tema da nossa pregação tem século XXI? O que mudou até aqui? Antigamente, os relacionamentos eram mais assim, né? Os pais ficavam mais de olho nos filhos, né? As pessoas tinham mais consciência, né? Do que podia e do que não podia fazer. Agora, com o tempo, no século XXI, as coisas estão meio banalizadas, né? Tá tudo normalizado, a sexualização até de infantil tem, né? Então, assim, tá tudo muito liberal, muito tudo pode, né? Então tem coisa errada aí. E por isso que é tão importante da gente voltar a resgatar estes valores de fé no namoro aqui no século XXI, né? Resgatar estes princípios nossos. Porque pensem da seguinte maneira, o Padre Paulo também tem essa palavra. O pecado é pecado desde sempre. O pecado não tem prazo, não tem vencimento. Então, o mesmo veneno que matava 1000 anos atrás, mata hoje. Então, o que era pecado há 1000 anos atrás, ainda é pecado hoje. Então, sexo fora do casamento ainda é pecado. Carícias indevidas ainda é pecado fora do casamento. Então, são coisas que, por mais que estejam banalizadas hoje em dia, que seja tudo normal, é muito comum hoje jovens que têm menos de 16 anos que já perderam a virgindade, etc. Por mais que isso seja normal, não é algo correto perante a igreja, perante a moral católica. Então, isso que a Beli falou, que é importante, resgatar estes princípios que estão esquecidos. O que vai fazer um namoro de fato dar certo, ser um namoro edificado em Deus, é resgatar estes princípios. Porque eles que moldaram a sociedade antigamente, a sociedade católica, que é comprovado através dos santos e da doutrina da igreja, que é o que funciona, que vai conseguir edificar seu relacionamento nos dias de hoje. Então, se nós já vimos no passado que é esse o meio correto, vamos seguir ele.
Por mais que não seja algo que aos olhos do mundo é uma coisa retrógrada, né? Uma coisa totalmente passada. Hoje você dizer que você namora alguém e vocês vivem a castidade é uma coisa de espanto. Causa mais espanto isso do que dizer que você tem 16 anos e tem uma vida sexual ativa. É, exatamente. É porque hoje em dia as pessoas, elas ficam com todo mundo, né? Elas vão em festas e falam, fiquei com 10. E, tipo, isso é motivo de orgulho, né? As pessoas namoram sem ter intenção de casar, sem ter intenção de construir algo um com o outro. Mas por que a igreja fala isso como errado? Sabe por que é errado ficar? Sabe por que é errado namorar desta forma? Ou nem namorar, né? Ter relação sexual com uma pessoa uma vez na vida, assim, por ter depois de uma festa ou de algo assim? Sabe por que isso é errado? Porque você está usando o outro. O outro não é um objeto para ser usado. O outro não é um copo descartável que você usa uma vez, amassa e joga fora. Porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Um relacionamento, você está lidando com outra pessoa. Você está lidando com outro coração, com outra vida. E acima de tudo, com outra alma, né? Então a igreja fala que isso é errado porque você está machucando o outro. E se a gente é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo, mas ele também é templo do Espírito Santo, né? Então somos templo. Então, este machucar um ao outro que as pessoas nem percebem mais hoje, porque igual eu falei, está tudo muito banalizado, né? E o namoro católico, ele tem uma base, uma rocha firmada em uma coisa chamada castidade. Na verdade, todo católico, né? Em todas as fases da vida de um católico, se ele é religioso, se ele é celibatário, tudo tem a castidade envolvida. E a castidade, eu acho que é um santo que diz que a castidade é um sim para o amor. Porque você olha o outro como uma pessoa que deve ser cuidada, que deve ser amada e que tem uma alma que deve ir ao céu, né? Então, se eu vejo Jesus no outro, se eu vejo que eu tenho que levar o outro ao céu, eu vou lutar para não fazer aquela pessoa pecar, né? Então, eu vou lutar para que eu alcance o céu e ela também alcance o céu. Então, a castidade, ela faz a gente renunciar à nossa própria carne, o nosso próprio eu, por amor primeiramente a Deus e por amor ao próximo também. Que é isso, o relacionamento, ele tem essa característica de sacrifício. Isso é algo que é impossível separar. Em qualquer relacionamento de amor mesmo, não vai existir egoísmo, etc. Não existe mais o eu. É aquilo que a gente fala que é o nós. O que é melhor para o nós tem que estar bom para o outro também. E se nisso precisa de um sacrifício da sua parte, que assim seja, é assim que um namoro deve seguir e deve permanecer até que chegue o tão sonhado matrimônio. Esse período de namoro é um período muito importante mesmo, porque pensem da seguinte forma: para um padre se tornar padre e receber esse sacramento, ele estuda ao decorrer de 9 anos, junto com as matérias da faculdade, como preparação espiritual, trabalho pastoral, aconselhamento, enfim. O trabalho para um padre se tornar padre é uma coisa gigantesca. E para o matrimônio, as pessoas acham que é um sacramento que só fica para quem não é padre. Tipo assim, você não vai ser religioso ou celibatário, então você vai para o matrimônio, como se fosse algo corriqueiro. Não posso dizer menor, porque em comparação ao matrimônio, né, e a ordem, o sacramento da ordem é maior. Isso é proclamado até por Concílio de Trento. Então, dizer que o sacramento do matrimônio tem o mesmo valor que o da ordem é errado. Da ordem é maior. Só que em sentido assim, o matrimônio também é um sacramento. É um sacramento muito importante. É um sacramento que forma outros sacramentos. Exatamente. Então, por exemplo, diante da realidade que a igreja vive, com o ataque à família, com o ataque aos jovens, às crianças, tudo isso se dá no casal. A família nasce do casal. Quando você se casa com alguém, vocês dois não, né? Um só, né? Vocês dois sendo uma pessoa, só um ser,
são o principal alicerce de uma família. É através de vocês que seus filhos vão crescer em santidade, que seus filhos vão se inspirar, que os filhos deles provavelmente vão se inspirar. Então, este sacramento, ele é muito belo. O que o namoro prepara o casal para o matrimônio assim, é uma coisa grandiosa. Então, tendo em vista nessa grandiosidade do matrimônio, requer um cuidado especial de ambos. Então, o casal deve ter esse diálogo, ter essa ideia de matrimônio, o ideal que é o matrimônio para os dois, e ao decorrer da vida a dois, ir se ajustando diante disso. Então, coloquem em oração isso, busquem isso de forma séria, encarem isso de uma forma séria e não como algo corriqueiro, como o mundo vê o namoro como uma coisa normal. Se você, por exemplo, conhece alguém que está namorando hoje, depois se separa e de outro dia já está com outra pessoa, como se fosse algo corriqueiro, mas não é algo banal, não é uma coisa que deve ser levada com essa brincadeira. As bases, né? Uma boa base para o matrimônio depende de um bom namoro. Então, o namoro tem que ser firmado na rocha, que é Cristo, né? Tem que ser firmado em bons valores, em boas ações, né? E para depois gerar um santo matrimônio, né? Assim como São Luís e Santa Zélia, assim como foi o matrimônio de Santa Giana e de outros muitos e tantos santos aí. Poucos casados que são canonizados e que a gente conhece, mas com certeza existem muitos mais no céu que a gente não conhece, né? E então essa base deve ser firmada de forma firme mesmo, de fato. Então, buscar sempre a santidade e o melhor para o outro, né? Agora, como coisas práticas, né? De como viver, o que fazer, o que não fazer, né? Primeiramente, é interessante a gente não encarar isso como um pode, não pode. Porque se a gente começar a encarar a castidade e todas as coisas como pode, não pode, virará um fardo. E ao invés de você olhar o outro como um parceiro de vida, você vai olhar o outro como um inimigo, né? Como, ai, misericórdia, pode fazer eu pecar, posso fazer ele pecar. Tipo, você fica com medo de tudo. Aí você faz o quê? Você se fecha para o seu próprio relacionamento, né? Então, nós temos que encarar o que convém, o que não convém, entender todo o por trás e os pormenores das coisas. Por exemplo, uma coisa de ordem prática, né? É não ficarem sozinhos em ambientes, por exemplo, vocês estão, por exemplo, na casa de algum de vocês dois e os dois estão sozinhos. Isso não se pode, né? Mas por que não se pode ficar os dois juntos sozinhos em um lugar que não tenha mais ninguém? Acho que é um pouco óbvio, né? Porque alguma coisa pode acontecer ali, né? Porque a carne é fraca, certo? Então, algo pode acontecer. Então, de ordem prática mesmo, não ficar sozinho em ambientes. Em casa, não ficar em quarto. Quarto é uma coisa muito íntima de cada um, né? Então, não ficar sozinho no quarto, sozinho em todos os cômodos, assim, tipo, muito juntinhos, muito, sabe? Então, evitar este tipo de situações. Então, isso vai se ajustar com aquilo que a Beli já falou no início dessa pregação, com o diálogo. Tudo no relacionamento vai virar em torno desse eixo também, desse diálogo. Por exemplo, pode ser que isso aqui para mim não faça eu pecar, no sentido de castidade, mas para o meu parceiro faça. Então, com ele eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que saber até onde ir e colocar limites antes dos limites, para que vocês não se coloquem em risco de pecado. Porque uma vez que você já se coloca em risco de pecado, já é um pecado. Você está passando o risco de pecar mortalmente. Lembrando que qualquer pecado contra a castidade se enquadra como pecado mortal. Então é algo que deve ser observado pelo casal, com uma forma séria mesmo. Então por isso que requer todo um estudo, um aprofundamento da fé, para que esse namoro possa seguir uns passos firmes em direção ao céu. Então é de uma forma muito séria que deve se lidar, porque você está lidando, igual a Beli falou no início, com a alma do outro.
O outro está confiando a você o cuidado daquilo que para ele é mais belo, que é o coração e a alma dele. Então, tem que olhar isso com uma forma séria, com maturidade. Encarar isso como Deus quer que você encare. Aí de outras ordens práticas, assim, por exemplo, pode beijo? Pode dar beijo, mas você tem que ter um bom senso. Existem tipos e tipos, correto? Então, assim, tem aquele beijo mais aprofundado ali, mais íntimo. Ele é uma preparação para o ato sexual. No namoro tem ato sexual? Não tem. Então não precisa, não se pode ter essa pontinha, sabe? Este E na fogo, última né? curva, Este fósforo aceso, assim, né? Então, porque se ele pegar em toda a palha inteira pega fogo. Então, o beijo pode, aquele beijo de carinho, né? Um carinho, entende? Então, qual outra coisa de ordem prática que você pode dizer? as carícias, por exemplo, porque pense o seguinte, no namoro, esses atos são para transferir carinho. Então, se alguma coisa que você faz não é uma coisa tão carinhosa e se é algo mais vulgar, com a finalidade vulgar, aí já deve ser evitado. Por exemplo, um carinho na mão é uma coisa. Agora, você passar a mão em uma parte íntima do seu parceiro ou da sua parceira, com a desculpa que é carinho, já é outra coisa. Isso já é totalmente vulgar. Já prepara para o ato sexual. Todos os atos e todas as coisas que você, ao invés de olhar o outro, como o outro, tão somente, sem esperar nada em troca, tipo assim, só olhar o outro, só estar com o outro, tudo que foge disso e vai para um prazer, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer isso em busca de algum prazer. Aí já está o ponto errado, né? Porque a gente não faz isso por prazer, a gente só faz para demonstrar carinho e amor, né? Nada além e algo a mais do que isso, porque daí ultrapassa a linha do limite. E uma coisa muito importante para as mulheres é a questão de roupa, né? Porque o homem é muito mais visual de pecar olhando do que as mulheres, né? Então, assim, menina, cuidado com a roupa que você usa na frente do seu namorado. Cuidado com a roupa e o jeito que você age e se movimenta do lado do seu namorado, porque isso pode ser um canal de pecado para ele, né? Então, assim, porque o homem é muito mais essa parte da carne, de olhar e tudo mais, é tudo mais forte e aguçado, em questão de hormônios do homem, né? Então, tome cuidado, que às vezes o biquíni que você usa, na verdade, se a gente for ver, é uma forma de pecado para todos, tanto para você como para qualquer pessoa, né? Porque o biquíni não deve ser usado mesmo. E principalmente para o seu namorado, entende? Porque aquilo é uma roupa íntima, é uma parte que ele deve ver e só ele no casamento, né? Então, assim, são as partes indevidas, né? Que é só sua. Então, assim, e é bonito demais você revelar somente isso no casamento. Poxa, você está se guardando, vocês estão lutando, os dois, contra a própria carne, resistindo aos desejos com a graça de Deus, né? Para vocês se entregarem no matrimônio. Isso é muito bonito. Isso é muito, muito mais. Porque pensa, um casamento onde as pessoas já se entregam, já tem uma vida sexual ativa, já tem ali, puf, né? Depois do casamento é normal, segue a vida. Mas pensa, o ápice que né, tipo, depois do casamento, depois de toda a luta, né, depois de toda a renúncia, vocês chegarem ali e consumarem o matrimônio. Então, assim, é algo muito belo, muito bonito, né, aos olhos de Deus. Então, temos que permanecer firmes. E as coisas que sustentam um namoro católico, um namoro seguindo os planos de Deus, é o quê? Os sacramentos. Então, é confissão, é oração, é comunhão, né? Porque são essas coisas que nos dão força para lutar na nossa vida espiritual, no geral, né? E no nosso relacionamento também. Então, tudo isso deve ser observado, né? E como a Beth falou, buscar esses meios para se santificar, que a igreja oferece. Então, façamos esse meio, dessa parte. Assim como os santos fizeram,
Nós já temos exemplos deles, então é só a gente seguir. E lembre-se dessa finalidade, principalmente de ter relações sexuais apenas depois do casamento. Lembre-se sempre da finalidade disso. É para você ter filhos. É uma coisa reservada totalmente para o casamento. Totalmente. Então, quando se olha dessa parte, igual a Beli falou, a castidade com amor ao outro, ela não se torna mais um fardo, e sim algo maior. Você ama mais o outro quando você faz isso. E você tem mais certeza que o outro te ama também. Porque não tem uma moeda de troca. Você sabe que o outro está com você pela sua essência, pela pessoa que você é, porque você não oferece nenhum prazer para ele, entende? Então, isso é de suma importância para o relacionamento. E estar em um relacionamento católico, que segue os princípios, é difícil porque você tem que renunciar a si mesmo, mas é muito feliz, é muito alegre, né? Porque a gente vê a graça de Deus sustentando, a gente vê o amor de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus. Então, assim, é muito bom. A gente teve a graça de já iniciar o nosso relacionamento desta maneira, né? Desta forma. E, assim, se você está em um relacionamento que ainda não vive a castidade, comecem a viver, proponha isso ao outro, né? E estejam firmes juntos, os dois, né? Defina para você o que é importante, o que é este seu princípio. E se o seu princípio for seguir um namoro católico, for o catolicismo, for seguir a castidade e for buscar ser melhor, né? Buscar o céu, ser santo, e o outro não quiser, aí você tem que alinhar na sua vida o que é mais importante. Você estar unido a Deus ou você estar em relacionamento com essa pessoa. Então, defina quem está no grau de importância da sua vida. E se você que está nos ouvindo até agora não namora ainda, não tem um relacionamento, escolha bem. Seja uma boa pessoa e escolha uma boa pessoa para você trilhar este caminho. Porque o namoro não é fácil. Porque são duas pessoas diferentes tentando se alinhar, né? Então, existem momentos ali de conversas mais difíceis, né? Então, você precisa de uma boa pessoa para estar com você, trilhando este caminho e te ajudando a evoluir na vida espiritual e na vida mesmo em si, pessoal sua. E é isso. Deus abençoe vocês.